Oi pessoal, eu sou de Carlos Araújo, mestrando e professor de História, e hoje é o nosso primeiro vídeo de uma série de conteúdos aqui no canal, academicamente falando, voltados para a área de ensino. Então, vamos lá. Bom, primeiro tópico que eu queria trazer aqui para vocês nessa nossa discussão, a gente vai falar da diferença das provas do Enem para as provas de vestibulares. Eu vou trazer como exemplo o vestibular da Universidade Estadual Vale do Acaraú, que é uma universidade que fica aqui na cidade de Sobral, onde eu resido atualmente, e é a universidade onde eu fiz a minha graduação. A gente vai dissertar um pouquinho sobre o Enem e sobre a UVA, notando diferenças entre esses dois tipos de provas, lembrando prova da área de ciências humanas, especificamente prova de história. Então eu tenho que primeiro lembrar aqui do Enem e falar que assim, eu estou full pistola, vou começar com reclamação mesmo, porque é só assim que funciona no Brasil. O Enem desse ano, observando a prova, observando os comentários das pessoas, dos professores de história a respeito, foi realmente assim uma negação, por vários motivos. O primeiro deles foi que a prova ela não é compatível com o grau de instrução das pessoas que estão fazendo ela, ou seja, com alunos do final do ensino médio. A prova de história, muitas vezes, em geral, a prova de ciências humanas, muitas vezes, é uma prova que nem nós, professores de história, pessoas que estamos na graduação, sabemos responder todas as questões. E não é que todo mundo tem que saber todas as questões, não é. É porque está um grau, um nível muito difícil de interpretação de texto. A gente sabe que muitas vezes a prova do Enem tem aquele esquema de te dar um texto e coloca o comando, né, a pergunta. E a partir do texto você consegue até entender e colocar a sua resposta com as opções que tem. Mas só que isso extrapola a nossa concepção de entender aquilo, quando as questões elas são muito, vou usar aqui o termo filosóficas, mas na verdade para dizer que as questões elas estão muito abstratas, né? Não é que eu esteja reclamando que falta conteúdo na prova, que faltou questões conteudistas. Não é isso, apesar de também ter faltado um pouco, né? Não é isso, é porque muitas vezes as questões elas se tornam tão abrangentes que você não sabe se é uma questão de história, se é uma questão de geografia, de sociologia, e aí você fica perdido naquilo e não tem como resolver uma questão assim. Primeiro esse desabafo aí sobre esse nosso Enem do ano passado, Enem 2020, né? Que foi feito agora. E segundo ponto, sobre a UVA, sobre as questões da UVA da universidade aqui da minha cidade. Se o Enem é desse jeito, eu reclamei, agora vamos ver a UVA. A UVA é uma prova realmente completamente conteudista, completamente, assim, você pegar uma questão meio que te perguntando quem é o Osíris. É assim, é terrível, é uma prova que ela realmente espera que o aluno decore. E se você decorar, tudo bem, você vai passar na prova. Mas se você não decorar, não tem escapatória nenhuma. Não tem como você ler o texto que ela te dá para você tentar entender e responder. Porque primeiro nem tem texto. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos da prova. E depois, muitas vezes a prova parece que é reciclada de um ano para o outro. Tem questão, gente, que muda apenas palavras. Eu não sei quem elabora essa prova, mas para mim ela é muito inconsistente em várias coisas. Eu estava pensando em trazer aqui para o canal vídeos ensinando a resolver as questões, respondendo as questões da UVA. Mas como é que eu vou responder uma questão que ela tem duas linhas? Coloque a Revolução Francesa, dois pontos, assinale. Aí a resposta. Gente, melhore UVA, melhore Enem. Tá muito complicado aceitar as coisas desse jeito. Mas aí para não ficar parecendo que eu estou só reclamando aqui e falando sem ter embasamento algum, a gente vai ver questões aqui tanto do Enem e questões como da UVA, para a gente diferenciar e apontar as maiores características de cada uma delas. Eu vou colocar a questão e a gente vai explicar aqui um pouquinho para vocês. Bom, pessoal, eu não vou falar muito mal aqui da prova do Enem, eu vou mais mostrar como é que ela é elaborada, como é que são as questões. Vou deixar para falar um pouquinho mais sobre a prova do Enem quando eu fizer um vídeo falando sobre esse último Enem. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma questão do Enem de 2015, da primeira aplicação, do caderno azul. Essa questão é a questão 23, ela traz dois textos, logo abaixo ela traz o comando, traz as opções, né, uma questão sobre escravidão. E apesar dos textos serem um pouquinho grandes, eles não são tão gigantescos assim, dá para ler, dá para responder tranquilamente. Em seguida a gente tem uma questão do Enem 2016, também é a primeira aplicação. A questão número 33 é uma questão sobre apartheid, né, que é um tema muito comum em Enem, em vestibulares, cai bastante. A gente já tem aqui a utilização de uma imagem nessa questão também, né? O comando dela tem 4 linhas. Em seguida, eu vou mostrar uma questão aqui do Enem de 2019,
Da primeira aplicação também, a questão número 80, sobre a revolta da vacina. É uma questão pequena, mas observe ali a referência de onde ela vem, de onde ela foi tirada, a fonte, o livro de José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, um livro muito importante para a história, né? Para nós que estudamos história e vemos esse livro na graduação. Tem um comando, tem as questões, as opções que você pode marcar, é uma boa prova. Uma boa questão, na verdade. E aqui embaixo, mais uma para a gente finalizar como exemplo, uma questão do Enem 2016, a questão número 35, sobre o coronelismo, né, a lei da Primeira República, também com o texto e com o comando, fácil de ser resolvida, tranquilo. Agora a gente vai comparar isso com as questões da UVA. Agora aqui na prova da UVA, a gente já vai começar com a questão do vestibular 2015.1, a questão número 18, ela diz assim: sobre a cana-de-açúcar no Brasil colonial é incorreto. É só isso. É só esse o texto da questão. Já é direto à pergunta. Na verdade não tem nem texto, né? É só um comando. E aqui a gente tem 4 opções, que A, B, C e D, que assim são maiores do que a própria pergunta, né? E aí a gente não tem muito o que discorrer. Você lembra ou não sobre a cana-de-açúcar no Brasil colonial e você marca aqui a opção. Você vai tirando quais são as que você tem certeza que são erradas, né? E vai tentando deixar que sobre algo para você, né? Para você marcar como correto. Pulando do 2015.1, a gente vai para o vestibular 2016.1 da UVA, questão número 18. Muito simples também. 18. Foram decorrências da Revolução Industrial, exceto. Apenas isso. Aí nós temos mais uma vez as 4 opções. Aqui a gente sabe que a resposta, olhando muito rápido aqui, é letra C. Isso é exceto isso, né? Mas se você sabe ou o que aconteceu ali de decorrência da Revolução Industrial, exceto, né, essas opções que tem aqui, você não vai conseguir responder, porque realmente não tem nada para embasar a questão. É só uma linha de pergunta e pronto. Mais uma aqui para dar um exemplo, só que dessa vez do vestibular 2016.2, questão 20. Como características do renascimento cultural podemos citar? Mais uma vez as 4 opções para você ler. Se você sabe o que foi uma característica do renascimento cultural, você marca, senão passa batido, né? Gente, para finalizar, lembrando que uma questão conteudista demais, uma prova conteudista demais ou uma prova abstrata demais, elas não são boas, nem para o aluno, nem para o professor, de uma forma geral, porque não é isso que nós ensinamos história. Não é exatamente isso que a gente ensina no ensino médio, de nenhuma das duas formas. A história ela é muito mais do que essa concepção apenas conteudista e, por outro lado, ela também tem a sua extensão palpável das coisas. A história não está o tempo todo abstrata, né? Isso especificamente falando sobre uma condução de uma prova para ingressar na universidade, uma prova que tem como público-alvo alunos do ensino médio, falando aqui sobre esse contexto em específico. E não é bom para o aluno por quê? Porque primeiro se o aluno numa prova conteudista ele acaba esquecendo ou não é bom em decorar datas, decorar nomes, ele vai fracassar completamente. E por outro lado, um aluno em uma prova extremamente abstrata, como essa que eu falei, como tem sido o Enem, uma prova extremamente difícil, o aluno também não vai se sair bem, porque ele ainda não tem um grau de instrução para responder aquele tipo de questão daquela forma. Então, esses 2 pontos são muito extremos e muito complicados. A gente tem que tentar balizar algo no meio e cobrar isso, né? Da dona INEP, cobrar aí da dona UVA, essas coisas para que isso seja resolvido, para que a prova se torne mais factível, mais próxima da realidade das pessoas, para não continuar nesse abismo gigante que a prova do Enem é, que privilegia de verdade pessoas que têm muito acesso à educação. E a gente não pode manter essas estruturas dessa forma. Aqui parece muito uma reclamação e é de fato uma reclamação. A gente precisa realmente se impor e colocar como as coisas devem ser feitas da maneira correta, evitando exclusões, evitando extremos privilégios. A gente tem que fazer com que a prova ela seja realmente factível, próxima da realidade das pessoas que fazem a prova. E aí eu estou falando tanto UVA como Enem, como qualquer uma prova, que a gente tenha acesso aqui nesse campo que a gente está entrando para discutir agora. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi um desabafo, mas também tem muita coisa importante para vocês refletirem. Se gostou, deixa o like aqui, se inscreve no canal e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau!